dia a todos. Bom dia, gente. Tudo bom com todo mundo? Bom dia da IB, em nome do SEBRAE, né, a qual eu também estou representando hoje. E agradeço por estar aqui hoje representando vocês, né, por eu estar podendo trabalhar junto com o SEBRAE Alfenas, SEBRAE Varginha. Tá? Quer dizer que para mim é uma honra muito grande ser o consultor parceiro hoje do SEBRAE. Bom dia, presidente. É uma honra muito grande estar aqui também como um consultor parceiro do circuito turístico Lago de Furnas. E bom dia aos demais prefeitos, né, aqui presentes também. Em especial ao nosso grande case hoje, que é o nosso prefeito de Boa Esperança, Sideraldo, que realmente conduziu o turismo dentro do seu município a outro patamar, né? Boa Esperança, a gente percebe que conseguiu realmente implementar a atividade turística dentro do seu território, né? Já vai repassar? E assim, eu vim para Minas Gerais em 2007, quando assumi um trabalho junto com a Secretaria de Turismo de Varginha. E eu não sei se vocês perceberam o que aconteceu das 9 horas da manhã até agora, que talvez desde 2007, que eu acompanho mais aqui, eu nunca vi na minha vida, como gestor público da área de turismo, um alinhamento como o que tem hoje. Eu tive quem falando aqui? Ministério do Turismo falando sobre políticas públicas de turismo. Eu tive o secretário de Estado de Turismo falando sobre políticas públicas de turismo. Eu tenho o SEBRAE apoiando o turismo. E vai falar sobre políticas públicas de turismo. Eu tenho a regionalização falando de turismo. Eu tenho a Marinha, que está apoiando o turismo. Quem está faltando? Quem está faltando? A municipalidade. Porque está todo mundo alinhado para o turismo acontecer, gente. Você tem federal, estadual, sistema S, regional, dando oportunidades e abrindo porta para vocês implementar o turismo como matriz econômica de emprego e renda na cidade de vocês. Inclusive, bom dia para quem está na live também, né? Então está aí a chance. Agora, não adianta nada eu chegar em Brasília, eu chegar em BH, eu chegar no SEBRAE e falar, ô pessoal, me ajuda aí. Aí o pessoal abre a porta para você, você senta na mesa e ele vem com aquela pergunta: o que você precisa? E aí? O que vocês vão falar para eles? E é por isso que o nosso projeto foi desenvolvido. Já duplicou? O nosso projeto, ele justamente visa 3 momentos em especial nele. Ele visa diagnosticar o potencial turístico que vocês têm. Depois nós vamos hierarquizar esse potencial turístico, né, que é mostrar o que tem mais chance de se consolidar, o que eu tenho menos chance de se consolidar. E, por fim, nós vamos propor produtos turísticos, para que esse potencial, para que esse atrativo se transforme em um produto. Aí eu posso ir lá, junto com a Secretaria de Estado, e falar para Itapemirim que eu tenho produto, que a Itapemirim pode nos incluir no seu hub. Agora, sem produto, como é que eu vou chegar lá para Itapemirim e falar, ó, me põe para dentro, e como? Não tem jeito. Então, esse projeto, ele visa dar esse foco, dar essa luz para vocês, gestores. Ele é dividido, né, em 3 objetivos principais, que é estudar o potencial. Teve cidades aqui que ela apresentou 9, 5, 13 potenciais turísticos. Então, eu preciso ter um pouco de foco, eu tenho que elencar quais são os maiores. Que vocês, em 4 anos de governo, com recursos limitados e com uma equipe limitada, vocês não vão conseguir desenvolver os 13 potenciais, os 7 potenciais. Vocês vão ter que ter foco em pelo menos um. Por isso que esse trabalho ele mostra quais são os principais potenciais,
para vocês transformar esse potencial em produto. Está muito claro quando eu falo potencial para produto? Todo mundo entende essa diferença? O potencial está lá. Eu posso visitar ele? Não dá, pô. Eu não tenho acesso, eu não tenho serviço, eu não tenho estrutura. Então, eu tenho que munir esse potencial de uma série de serviços, de acesso e de estrutura, para que ele possa se transformar em produto. Aí sim, eu posso incluir a cidade no mercado turístico. Beleza? Como é que nós trabalhamos esse projeto? Nós fizemos um diagnóstico, né, e agradeço pela receptividade que todos tiveram com a nossa equipe. Em cima desse diagnóstico, nós fizemos uma pesquisa de mercado. Por que fizemos uma pesquisa de mercado? Não adianta nada eu apontar produtos que o mercado não queira comprar. Então, nós estudamos o que o mercado está pedindo. Quem viaja está querendo o quê? Para apontar de maneira responsável para vocês essa transformação de atrativo em produto, de potencial em produto. Tá? E, nesse meio tempo, nós hierarquizamos. Qual potencial ele tem mais chance de se consolidar em cada um dos municípios, né, quando eu implementar um desses atrativos para o mercado. Gente, não tem como, é impossível a gente falar de todos os potenciais identificados em cada município. Nós vamos ficar aqui até 5 horas da tarde. Então, aqui, eu coloquei resumidamente, tá? E depois esse projeto também vai ser impresso para as respectivas prefeituras e vocês vão ter acesso. Se quiserem olhar de antemão, tem alguns exemplares aqui que vocês podem dar uma vislumbrada nele em âmbito maior, tá? Não, então... Oi. Não, só queria ressaltar, gente, que a gente pretende ir Câmara por Câmara Municipal, em todos os municípios, apresentar os dados de cada município, né? Até para o trade turístico, para os comerciantes, para o pessoal da cidade conhecer o que foi elencado como potencial turístico em cada município. Então, é esse o recado, que você vai ter mais 13 trabalhos aí. E o interessante é que várias pessoas falaram que nós temos que nos enxergar como único, como uma região turística. E nada mais interessante que isso, que todos conhecerem um pouco de todos. Então, seria bem interessante, né, essa apresentação, que todos realmente entendam o que é o Circuito Lago de Furnas. Alfenas, então, nós conseguimos identificar algumas comunidades rurais que passam essa tranquilidade do Lago de Furnas para o visitante, né? Essa, em especial, é a comunidade Barranco Alto, né, e é uma comunidade bem interessante. Então, tem um potencial muito grande nas comunidades rurais de Alfenas que ainda não é explorado. Tem mirantes belos, né, inclusive, tem alguém de Alfenas? A rota do cicloturismo já passa pelo Mirante do Cascalho, que é um lugar bem bacana, e tem vários mirantes como esse na cidade. A Ponte das Amoras dispensa apresentações. Alfenas tem uma característica, que as fazendas de café de Alfenas, elas são altamente estruturadas com uma tecnologia de ponta, que é uma característica diferente de alguns demais municípios. Então, isso é um grande potencial, principalmente no turismo técnico-científico. É uma lacuna de mercado muito interessante a se trabalhar. Alfenas também tem a produção gastronômica local, não tão artesanal, mas em processo mais fabril, né? Então, nós temos queijo de cabra, os doces Majestic, que é uma potência, os embutidos Santa Helena, né? Tudo isso em um formato mais fabril, não é aquela produçãozinha local, mas pode gerar um potencial muito grande também, né? A cachaça autêntica, tem cachaça de jabuticaba, tem vários tipos, né, de cachaças artesanais. E aí, sim, eu venho com uma vasta linha de produtores locais, né?
o que é algo muito comum entre as outras cidades também analisadas, né? E aí eu tenho doce de leite, café orgânico, manteiga, rosca, biscoito, as mineirices, né, que são tão procuradas por um turista que já frequenta a cidade. Alfenas é lotado de paulista, de carioca, que vai para a Federal, que é um pesquisador, que são pessoas que, se você falar que existe isso na área rural, elas vão correndo buscar. Que são pessoas de grande centro, né, que procuram isso em Minas Gerais. E aí vai, goiabada, laticínio, por aí, né. A feira, que já é um bem tombado, e talvez já pode ser considerado um semiproduto da cidade, né, que já atrai 3.000 pessoas, né? A questão da pesca, Alfenas já teve vários torneios de pesca, inclusive o tucunaré azul e o tucunaré híbrido é altamente procurado na região justamente por esse público, esses pescadores, que vão de maneira autônoma, sozinha, sem apoio e estrutura nenhuma, né? Eles chegam com o próprio barco, põem na rampa, quando tem água, e fica lá 1, 2 dias pescando na cidade. Isso aqui é algo novo, que talvez seja de conhecimento de poucos, que é onde, inclusive, um dos lugares de observação de pássaro é onde nós estamos. Salvo engano, aqui foram catalogados 300, até mais espécies, e algumas endêmicas, algumas raras, né, que são de difícil avistamento. E é um público sensacional hoje. É um público que você consegue atrair, um público de um ticket alto, bem elevado, um público interessante, fiel, que vai vir aqui ficar 5, 6 dias para fazer o registro de uma ave, para colocar no Wikiaves, para colocar, né, nas plataformas onde eles se encontram. Então, é um público bem interessante. Caminhando, então, nossa apresentação para a Alterosa, né? Temos a questão da cachaça artesanal também, bastante forte. Essa, em especial, é uma cachaça premiada, a Canilua. A questão da fábrica de doce de Alterosa, a Tropical, né, ela oferece também todo esse processo fabril, né, não é aquele processo de produção local, mas é um processo muito interessante, que vários turistas podem estar indo lá para degustar e participar do processo ali da fabricação de doces, né? O Lago de Furnas, esse é o estado que está o lago hoje, né? O lago está lá atrás, mas acabou que ele compõe uma paisagem interessante, né? Que o rio ficou exposto e fez uma junção hídrica com o lago lá atrás, que acaba se tornando algo também interessante. A Selaria Dois Irmãos, aqui é fantástico. Eles fazem todos esses artigos em couro, né, de selas, assintos. E esses dois irmãos, eles já têm todo um processo de oficina. Então, se você é de uma cidade grande, de repente queira produzir algum artigo de couro e tal, você vai ser bem recebido por eles. E já existem algumas oficinas que eles podem fazer com esses visitantes, que é um processo que está sendo bem procurado nos últimos dias. E tem o atrativo mais famoso da cidade, né, que é a rampa, que é a serra e a rampa de voo livre, né. Boa Esperança, um dos maiores hierarquização do circuito com pontuação foi o Parque Estadual da Serra da Boa Esperança. O parque tem vários complexos de cachoeira, tem a vista para o lago, e essa vegetação, Mata Atlântica, Cerrado, ela cria uma atmosfera, para quem visita, fantástico, né? Além das estruturas que lá já tem de restaurante, pousadas. Então, entre os circuitos, quando se analisa uma nota geral, um dos atrativos mais bem hierarquizados do circuito é o Parque Estadual Serra da Boa Esperança. Aqui são algumas cachoeiras de lá, da serra. Essa cachoeira da Bocaina, ela tem mais de 40 metros de altura de queda. Essa é a Praia do Bicano, né, que foi desenvolvida no ano de 2017. Era, na verdade, um aterro ali, né, Haroldo? Era
Era um espaço bem diferente do que vocês veem hoje. Tá? Tem a Praia de Celeiro, que também são 2 produtos consolidados, né? Na verdade, o turismo de Boa Esperança ela iniciou através dessa transformação desse espaço, que era um atrativo em um produto. Ficou claro agora, gente, essa transformação? Né? Isso aqui era um espaço praticamente desleixado, né? E aí fez-se um paisagismo, trocou-se a areia, colocou serviços de praia, aí eu consigo vender. Aí eu tenho um produto que eu posso lançar no mercado. Né? E é essa transformação que a nossa presidente está pedindo pelo menos um por cidade, para que o circuito, um turista pode passar ao menos um dia dentro de cada município. Tá? Continuando, então, o próprio lago, né, que hoje já tem serviços dentro dele, você pode alugar vários passeios de lancha, caiaque, pedalinho, stand-up. Né? Então, já tem um pool de serviços também, que complementam esse produto. O gin, também tem uma produção de gin artesanal na cidade, que é fantástico, que eles já recebem visitantes, recebem vários turistas que já vão até lá. A questão do café orgânico também. Né? Boa Esperança, para quem não sabe, tem 9 rotas rurais. E uma das rotas ela é especial para o café orgânico e para o gin. Então, muitas pessoas já compram isso. Né? Ou seja, não é só mais um produto. Você tem 9 produtos sendo vendidos para o mercado. E um deles é essa combinação do café e do gin. Continuando, Campo do Meio. Campo do Meio tem essa fazenda. É uma fazenda que ela produz cachaça, ela tem produção de café, ela tem mini animais. Né? Então, sim, ela tem uma vasta opção de atrativos turísticos para serem implementados, principalmente no que diz ao turismo rural. Cara, esse espaço ele é fantástico, né? É chamado de Usina Adrianópolis. Ele tem todo esse apelo arquitetônico, histórico, né? E, em anexo a ele, tem uma usina de produção de açúcar. Então, a possibilidade de transformar esse apelo arquitetônico, aqui tem uma história, um misticismo também, porque em anexo a ele também tem um cemitério. Então, nós temos aqui vários potenciais a ser trabalhado em um espaço só, que é a história, a produção do açúcar, a arquitetura. Esse casarão é fantástico. Né? Então, o potencial que esse espaço tem, ele é incrível. Temos o Lago de Furnas também. Aqui ainda está bem seco, né? Nós tivemos ali próximo a outubro, novembro. Tem a imagem da Santa, que foi feita ali próximo aonde era, né, a parte da prainha do município. A Serrinha, né, que é uma serra localizada quase ao centro da cidade, que tem todo um potencial também ali, principalmente no ecoturismo, no trekking, em circuitos de bicicleta e por aí vai. Campos Gerais. Identificando um processo de produção artesanal em Campos Gerais muito bacana. Tem o artesanato voltado à madeira e também tem o artesanato com PVC, né, que tem esse potencial bem interessante a ser desenvolvido no município. Esse aqui é o Bar do Mandi, ele é praticamente um museu, ele tem peças ali históricas de décadas e décadas atrás. Ele não é um simples bar, né? Ele é praticamente um museu ali que você consegue ver peças decorativas de chuveiros antigos, ferro de passar antigo. É um lugar muito especial, muito bacana. Temos as cachoeiras, né? Essa aqui é a Cachoeira do Edésio, se eu não me engano pela foto. Ela tem um processo paisagístico todo primoroso, né? O proprietário lá zela muito pelo espaço. E existem mais cachoeiras lá a serem catalogadas. Né? Ele explora hoje só 3 quedas, mas com certeza ali, pelo que a gente olhou,
pelo plano altimétrico, ali tem mais cachoeiras a serem agregadas a esse espaço. A serra, né? Essa é a Serra do Paraíso, fica o Cristo. De novo, né? Temos a questão do café. Essa é a Fazenda Vinhas Gerais, ela produz uva, café, e ela tem aqueles mini animais também. É um espaço completo para visitação. O proprietário parece que tem um interesse em estar abrindo para visitação. Pode complementar. Uva de inverno, viu, gente? É interessante a produção, similar também ao que acontece em Boa Esperança com os vinhos Maria Maria, né? Que já foi premiado 3 vezes, inclusive em prêmios internacionais. O vinho das Gerais ainda não entrou no concurso, mas é um vinho de tão boa qualidade quanto, que inclusive eu descobri aqui no Armazém do Porto que o seu Miguel vende lá os vinhos Maria Maria de Boa Esperança e o vinho das Gerais de Campos Gerais. A questão dos cafés especiais, né, e dos produtos agregados ao café, que também pode se tornar uma rota, né, que nós vamos falar disso mais para frente, quando a gente falar de cada produto que pode ser desenvolvido dentro de cada cidade. As comunidades rurais do município encantam, né? Tem a comunidade do Córrego do Ouro, que tem essa capela, né, muito bonita, e também tem vista para o lago, então é um espaço muito especial mesmo, né? Tem que se pensar em uma maneira de como que o náutico pode se unir ao turismo histórico-cultural aqui, mas dá para se pensar isso. E a comunidade Caxambu também é uma comunidade que permite a implementação do turismo náutico. Conceição da Aparecida. Vê alguém de Conceição? Thaís? Leir? Não. Conceição da Aparecida tem uns armazéns de café com alto nível de tecnologia também, né? Então, aqui tem o próprio café deles é chipado, né? E o produtor consegue identificar em qual escala de produção esse café dele se encontra. Isso gera uma expectativa muito grande para o turismo técnico-científico, porque a cadeia produtiva do café inteira, né, esse visitante pode estar vislumbrando em Conceição da Aparecida. Temos o complexo de Cachoeira do Mateus, são 3 ou 4 cachoeiras também, muito bonitas. Tem a questão do Lago de Furnas também, do município, que tem um grande potencial. Rampa de voo livre, na verdade, 70% dos municípios dos circuitos têm rampa de voo livre, né? Que é algo interessante a se pensar. As fazendas produtoras de café. Entrando já em Divisa Nova, temos também várias cachoeiras. Essa cachoeira em especial é a Cachoeira do Waterfall. Ela parece pequena, mas não é, pela foto aqui, porque esse conjunto de pedras Oi? Essa é conhecida como Waterfall. A Pedregal é a de trás, né? Nós fomos nas duas ali. O Jequitibá Rosa, esse aqui é um dos maiores Jequitibá do Brasil. Qual que é a colocação mesmo, Thais? Eu não me lembro. O segundo ou terceiro maior do Brasil, né? É o segundo. E ele está dentro de uma RPPN, né? De uma reserva particular. Então, você tem a trilha, né? Que você consegue chegar até esse Jequitibá. Tem 2 pessoas aqui, ó, pequenininho aqui, e olha o tamanho dele. Então, 10 pessoas para estarem 12 pessoas, aumentou 2. Continuando em Divisa Nova, temos o lago, né, que é mais na parte rodoviária ali do município, mas também é bem interessante. Esse é o moinho de pedra do seu Aprígio, que também tem fama, né, centenário.
E quem quiser acompanhar como era essa produção, né, da farinha antigamente, é uma experiência muito interessante. E ele está sempre apto, né, está recebendo, ele já inclusive recebe alguns grupos de alunos da escola. Temos o queijo de búfala, bem interessante também, porque você vai aqui, você pode acompanhar a produção, né? Então, não é aquele espaço que você vai só comprar e comercializar. Você consegue acompanhar toda essa produção do queijo de búfala. E tem vários tipos de queijo, da mussarela, a manta, e por aí vai. Isso é sensacional, né? Foram descobertos lá alguns desenhos rupestres. O local é bem difícil, né, de ser acessado, mas conta um pouquinho da história ali, né, da região, e num processo de hierarquização dos todos os nossos atrativos do circuito, ele também ficou entre os 3 maiores. Por quê? A singularidade de você conseguir vivenciar e ver um desenho, né, na nossa região desses, ela é muito rara. Tá bom? O pessoal vai abrir para você depois, está falando um pouquinho mais aqui dos desenhos, né, rupestres. Entrando já em Eloy Mendes, foi uma cidade que surpreendeu a gente bastante. Temos as barreiras ecológicas, né, que é a primeira barreira ecológica que protege o Lago de Furnas. Então, ela tem toda essa característica ambiental, que ela não deixa com que alguns dejetos orgânicos cheguem até o lago, protegendo, inclusive, o nosso patrimônio natural. Tem algumas cachoeiras. Essa cachoeira ela é fantástica, é a Cachoeira dos Nogueiras, se eu não me engano, porque foi nos dito que quando o lago está alto, você consegue chegar próximo dela pelo Lago de Furnas, né? Então, ela causa uma ambiência muito interessante para estar utilizando como um produto turístico. O Lago de Furnas de Eloy, ele é tão interessante que ele tem um lado que vai para Varginha e um outro lado que divide com Ponta Leite, né? Então, para o pessoal de Eloy é bem interessante, porque aqui eu tenho o Lagamar, em Varginha, que já é um produto, já é um atrativo. Pelo menos era antigamente, quando tinha mais água. Então, tinha várias marinas, tinha passeios de lanchas, vários condomínios. E aqui eu tenho a prainha do Ponta Leite, né? Só está faltando Eloy Mendes incluir algum produto, algum serviço, para fechar esse cinturão ali, que seria bem interessante. Então, Eloy está bem cercado, né, de estruturas turísticas ali próximo ao lago. E o interessante aqui também é que essa porção do lago aqui, ela une o rio Sapucaí e o Rio Verde. Então, quem chega aqui, ele consegue vivenciar a formação hídrica que dá início ao Lago de Furnas, pelo menos naquele lado de lá, né, dele. Então, ele consegue vivenciar a chegada do Rio Verde e a chegada do rio Sapucaí, e essa união começa a surgir o lago. Paraguaçu também tem esse benefício, digamos assim. O Cristo, né? Alguns monumentos que foram feitos, né? O Monumento da Paz, o Monumento do Café. Isso aqui foi um achado também, né? Nós descobrimos uma imagem sacra, que é a Nossa Senhora do Café. Então, assim, nós estamos na região com a maior produtora de café, talvez, do Brasil, do mundo, que se diga por aí. E saber que eu tenho uma imagem da Nossa Senhora do Café no meu território é algo de potencial imensurável. Imensurável. Hoje ele tem essa estruturação. Eu acho que eu tenho imagem dela aqui. Não, não tem. Mas o nosso estudo tem. Precisa, claro, de um pouco mais de estruturação, divulgação e tal, para estar transformando também essa questão do turismo religioso e da fé, né, dentro do município. A Ponte Velha, né, o rio Sapucaí em si,
ele tem, em Eloy Mendes, uma característica muito diferente na época de seca, porque ele fica com as pedras aparentes. E isso dá uma composição paisagística muito bonita, que em outros municípios não tem. Olha que legal. Ele tem toda uma composição paisagística diferenciada. E isso é fantástico. Entrando em Fama. Como é que eu estou de tempo, Ariane? Como é que eu estou de tempo? Ô, Vinícius, queria só fazer um comentário, gente, que eu esqueci de falar. Nós temos um turista aqui hoje do estado de São Paulo na nossa reunião, que é do Movimento Pro Furna 762, que é o Luiz Belmiro. Depois, no final da reunião, nós vamos dar camisetas do luto por Faço História, luto pelo Mar de Minas, para todos os prefeitos e os secretários, viu? E o Sebrae também. E a Marinha também. Voltando para a Fama também, nós temos todos esses aspectos do artesanato, né? Principalmente com bens em madeira. Né? Ele, em especial, utiliza vários pedaços de tronco, de raiz, né, senhor? Para estar fazendo esse trabalho fantástico que ele vende, né? Que ele comercializa. Essa cachoeira, ela também deságua no Lago de Furnas. Não sei se vocês estão percebendo, aqui está a cachoeira e aqui vem o lago. Então, esses turistas podem vir de barco até a cachoeira para desfrutar desse espaço. Essa é outra cachoeira também, que existe no município de Fama. Algumas comunidades rurais, e o mais interessante é que cada comunidade rural tem uma produção local própria. Um tem o moinho de farinha de fubá, o outro tem a produção dos queijos, iogurtes. Então, são comunidades rurais bem... A carne de jaca, a piscicultura. Então, cada comunidade que você visita, que está interligada pelo lago, ela tem uma produção local super interessante. Que estão aí, né? Tem as geleias, os laticínios, o moinho de fubá, a piscicultura. Então, surpreende realmente Fama essas comunidades rurais que cada uma que você vai, você encontra uma surpresa e elas são interligadas pelo lago. Né? A passarela da Fama. Entrando em Monsenhor Paulo, né, nós temos algumas cachaças. Essa é a cachaça do ET. Tem o Cruzeiro. Essa fazenda é uma fazenda histórica fantástica também, chama Fazenda Santa Elisa. E dentro dela a gente consegue observar vários artigos antigos, né, históricos, geladeiras, fogões, muito bem conservados. E ela em si também tem toda essa arquitetura bastante conservada. Tem a Gruta de Santa Luzia também, que ela tem uma característica muito diferenciada, porque ela tem o turismo religioso, só que ela é envolto a algumas grutas. Então, a gente junta ali todo esse apelo ambiental ao apelo religioso. Né? Então, é um espaço bem interessante. O Parque Municipal e essa comunidade do Óleos, que é uma comunidade que já recebe turista. Né? Os turistas vão até ela, se hospedam, e até de uma maneira descontrolada, né? Porque eles já estão alugando as próprias casas para o amigo do amigo do amigo, que eles nem sabem quem que é, com uma precificação às vezes nula, zero, que com certeza, se continuar esse processo, vai acontecer mais situações negativas do que positivas na cidade. Então, é o que tem que ser controlado, o que está acontecendo nessa comunidade. Tá? Inclusive, na comunidade tem passeio de charrete, que eles fazem gratuitamente, produção de queijo, geleia, iogurte, e as pessoas já descobriram. O interior de São Paulo já vem para cá, se hospeda na casa dos munícipes, a gente chama isso de turismo de base comunitária, mas os munícipes não estão sabendo explorar isso devidamente, estão até correndo um certo risco ali contra a sua segurança. Então, tem que ser algo que tem que ser controlado, né, de verdade.
Paraguaçu tem o centro histórico, né? Tem várias casas dessas muito bem conservadas, como esta também. O Lago de Furnas também tem aquele aspecto, né, de estar unindo o Rio Verde ao Rio Sapucaí. Isso é algo bem interessante. Museu Municipal. Também tem outra santa lá, outra imagem sacra. Temos duas serras, Serra do Chapéu do Sol e Serra Matinada. São serras bem interessantes. Tem a confecção de ternos, que é um barato, tem várias fábricas, várias lojas, dá para isso ser explorado, né, pela atividade turística também. A questão do marolo, que talvez seja o grande carro-chefe, né, porque, novamente, o turismo, a gente trabalha com a singularidade, né, e, de repente, um dos únicos municípios que eu consiga consumir marolo, visitar uma plantação, degustar os doces, seja Paraguaçu. Entrando em serrania, também temos a questão da cachaça artesanal, da produção de cachaça. As cachoeiras de serrania, ela tem um aspecto muito diferencial, porque elas são próximas, elas, de repente, com um acesso só, você consegue visitar aqui 3, 4 cachoeiras, que são bonitas. Ela tem um aspecto diferenciado das outras do circuito, mas elas têm essa característica de estarem unidas, de estar próximas. Essa é a Dandurinha, né? Cachoeira Dandurinha. Da Mata. Muito bonita. Tem a questão da casa do artesão que trabalha a tecelagem, né? Através do tear, que é algo também que talvez na região não tenha outro município que tenha esse apelo, né? Você pode ver as senhoras fazendo lá, usando essas máquinas de tear, que é bem bacana. A Thaís até fez um. Tem o Cristo. E a Fazenda Santa Mônica também, que é uma fazenda produtora de café, né? A usina hidroelétrica, que é um espaço cultural bem interessante, histórico da cidade. A produção da pamonha, eles têm uma fábrica de pamonha super interessante, bem completa, organizada, estruturada, que recebe você lá dentro da fábrica. Você pode acompanhar todo o processo da produção da pamonha, além de degustar, por ser uma loja também muito bem estruturada. Cabocla Teresa, o nome da fábrica. A Serra dos Alemães, muito conhecida pela questão do voo livre. Tem até o início de uma estruturação lá, para quem quer fazer o voo. Tem a questão do própolis também, de serrania, que é bem interessante, a produção do mel, a produção do própolis, né, que é aliada ao café e defumados. É Machado. Alfenas também tem, né? Ali já é Machado, né? Aí a gente tem que fazer um outro diagnóstico lá e eu te falo tudo que tem lá. Os municípios que estão entrando agora também, gente, a gente vai arrumar uma maneira, né, com o Sebrae aqui, de identificar a goiabada lá, a festa da goiaba que nós vamos fazer em Santana da Vargem. Pode entrar também, é válido. Monte Belo, ainda está em outro. Monte Belo também nos procurou, o prefeito não pôde vir hoje, mas já pediu uma visita no município. Então, assim, esses municípios que estão entrando agora, a gente vai ver uma parceria com o Sebrae para poder ampliar o nosso diagnóstico, para realmente atender todos os municípios e os mais variados tipos de passeios. Isso aí. Entrando aqui para a gente finalizar em Turvolândia. Turvolândia também tem um apelo artesanal muito grande. Eles fazem peixes em madeira, artesanato voltado para madeira também. A questão do artesanato em palha, algumas sandálias. Então, tem uma produção artesanal lá bem vasta, bem diversificada e que gera singularidade também, porque
numa cidade só, você ter 5, 6 tipos de produção artesanal tão qualificada como são, é algo bem diferente. Tem as cachaçarias também. Uma das melhores cachaças do Brasil é feita em Turvolândia. As cachoeiras, lá são 4 ou 5 cachoeiras também. São cachoeiras um pouco menores, né? Algumas até classificadas como corredeiras, mas é um atrativo da cidade. A produção local, né? Então, da mussarela artesanal, que eles fazem lá, aí já foge um pouquinho do contexto, né? que os outros municípios apresentam, voltando mais para a mussarela mesmo. A produção também do fubá, o café especial, que a cidade também oferece. Os queijos. As capelas. Né? Quem está de Turvolândia aí? São quantas capelas mesmo? 20 e tantas, né? São mais de 20 capelas dessas, então esse conjunto de capelas torna esse atrativo religioso muito interessante. Todos na zona rural. Né? Tem as serras também, Serra do Bugio. A produção de polvilho também é uma coisa bem típica da cidade. Né? São produtores grandes, são produtores maiores, mas bem interessante a ser explorado, porque você pode acompanhar todo o processo de produção, né? Desde quando chega a mandioca, quando passa pelo processo químico, ele seca. Então, é uma experiência muito interessante. A Ponte Pêncil? Ponte Afonso Pena. A questão do rio Sapucaí, diferente dos outros municípios também, ele tem uma característica similar, que ele é mais cercado por mata. Então, ele apresenta o mesmo rio Sapucaí que viram lá em Eloy Mendes, que ele é cheio de pedra, aqui você vai ter uma outra realidade dele. É uma realidade com uma mata ciliar mais preservada, já não tem aquelas pedras tão expostas. Então, são vários cenários que o mesmo rio apresenta dentro de um só circuito. Né? Cara, isso aqui é muito legal, são as frutas exóticas que a cidade tem. Então, a cidade tem uma comunidade lá, que chama comunidade de japoneses. Uhum. E tem várias frutas exóticas que eles plantam lá. Né? Algumas delas, pitaia, caqui, essa é a laranja de copom. Tem a ameixa, o pêssego, a temoia. Então, são frutas que eu, particularmente, nunca ouvi falar na minha vida, né? Que eu fui conhecer em Turvolândia. Então, você imagina a riqueza agregada num valor desses. Né? Pessoal, esse foi a apresentação de todos os produtos turísticos, os principais, que tem muito mais que isso, que nós conseguimos identificar. Só que isso não é o suficiente para a gente concluir esse estudo. Eu preciso entender o que o mercado está pedindo para me transformar todos aqueles potenciais em produtos. Então, eu não posso tirar um produto atrás da minha orelha e falar, não, prefeito, faz isso. Não posso. Eu tenho que entender quais são os principais exigências do mercado. O que o mercado está me pedindo para me transformar esse potencial de vocês em produto. Então, nós estudamos e identificamos que existem 4 movimentos sociais rolando e acontecendo no mercado turístico. O primeiro dele é um wellness. São pessoas que querem viajar para descontrair, para ter momentos de paz, de tranquilidade e de harmonia. Tá? Isso é um movimento social. As pessoas estão se movimentando, estão buscando esse tipo de experiência. Isso aqui tem tudo a ver com tudo que eu falei até agora. Esse movimento social chama locravorismo. O nome é feio, mas é simples. As pessoas querem consumir coisas locais. Eu não quero mais consumir um produto que chega industrializado, embalado para mim. Eu quero ir na cidade que tem a pitaia e consumir a pitaia lá e ver como é que ela é feita. Né? Então, esse movimento social é bem interessante também.
E quase 70% de tudo que eu falei aqui são potenciais locravóricos, coisas locais. Autenticidade, né? As pessoas querem coisas autênticas, né? O que é autêntica? É uma marca registrada. Então, eu tenho praia em vários lugares, eu tenho cachoeiras em vários lugares, mas uma praia com uma característica especial, uma cachoeira com alguma característica especial, uma rota rural com alguma característica especial, eu só vou ter na cidade tal. Então, nós pensamos em produtos autênticos. E o pessoal hoje está nesse movimento que chama Slow Travel. O pessoal não quer mais entrar num ônibus de excursão, né, de uma grande operadora e sair naquela praia lotada, né, e sair naquele pelourinho, naquela confusão. As pessoas querem viagens tranquilas, que ela mesma monta o seu itinerário, que ela consegue fazer a sua programação. Então, tudo isso são características que o próprio mercado turístico está pedindo. Em meio a isso, a gente tem algumas tendências, né? Qual que é a diferente tendência e movimentos? As tendências, né, o próprio Henrique, que fez essa pesquisa para nós, ele falou que nem sempre ela fica, né? A tendência é alguma coisa que vem numa curva alta, todo mundo procura, e ela tende a se estabilizar, né, em um futuro próximo. Mas a gente tem que estudar elas também. Então, é a segurança sanitária, né? E essa segurança sanitária, muito em virtude, né, desse momento ao qual nós estamos. A baixa densidade populacional, as pessoas vão ter uma tendência a fugir de atrativos turísticos muito cheios, muito lotados, né? E aí eu te faço uma pergunta, né? Em qual praia você gostaria de estar hoje? Aqui ou aqui? Então, isso, todos os nossos produtos foram pensados para se tornarem produtos de baixa densidade. E a sustentabilidade, né, ambiental. São produtos que respeitam o meio ambiente. Tá? Estudando um pouquinho do perfil do público que está vindo para o sul de Minas, essa pesquisa foi uma pesquisa feita pela Secretaria de Estado de Turismo, e nós estratificamos o público do sul de Minas. Tá? E duas características vieram à tona. Estão vindo para nossas, né, para o sul de Minas, esse público voltado para a família, com crianças, né, e pessoas da melhor idade. Então, nós pensamos em muitos produtos para atingir esses dois públicos que estão frequentando o nosso município. A imagem percebida também que esses turistas de fora de Minas têm sobre Minas Gerais, né? É muita questão voltada para serras e montanhas, queijo e gastronomia. Eu falei bastante aqui de serras, queijo, gastronomia, né? Então, a imagem que as pessoas têm de fora sobre Minas Gerais, ela está muito compatível aos nossos potenciais. Tá? E, por último, nós trabalhamos aqui algumas pesquisas no Google Trends, identificando no próprio Google quais são os segmentos turísticos que estão sendo mais procurados nos últimos anos e os que estão sendo menos procurados nos últimos anos. Né? E nós chegamos nessa conclusão, que em crescimento se encontra cachoeiras, lagos, mirantes, café, produto local, cachaça, história local, trekking, religiosidade. São todos elementos que o mercado tem buscado mais, que nós identificamos através do Trends. Né? Há um aumento de procuras em palavras-chave por esses termos. Aí sim, nós chegamos na hierarquização e vamos apontar os produtos que podem surgir em cima de cada município. Para hierarquizar, nós criamos critérios. Nós não, é uma metodologia do Ministério do Turismo, que foi adaptada da OMT, que cada lugar desse que nós fomos, nós
demos notas para cada um desses atrativos. Então, quando o atrativo não tem, por exemplo, potencialidade, nenhuma potencialidade, ele ganha 0. Quando ele tem baixa potencialidade, ele ganha 1. Média, 2 e alto, 3. E esse modelo de análise foi feito para todos os atrativos, né, visitados e para todos esses critérios utilizados. Fizemos a mesma análise para o grau de uso, que é o quanto as pessoas vão até esses locais. A mesma análise para apoio local, que é qual que é o interesse da comunidade com que esses locais se desenvolvam. Fizemos a mesma análise para singularidade e representatividade, que é o quão único esses locais são. Pontuamos novamente cada um desses atrativos visitados. O estado de conservação deles foi analisado. A infraestrutura, o acesso, a possibilidade de expansão para se transformar em um produto turístico, as tendências que eu já apresentei, os movimentos que eu já apresentei e o perfil de consumo que eu já apresentei. Então, em cima disso, nós tivemos um ranqueamento de todos os atrativos do município de vocês. Aqui não vai dar para enxergar, mas nesse material que está aí, se vocês quiserem ver esse quadro, vão conseguir. Onde ele mostra um total final. Então, quanto maior a pontuação, maior a chance que o atrativo analisado tem de se consolidar no mercado, de ser transformado em um produto. Tá? Para ficar mais fácil aqui, nós vamos apontar só alguns por cidade. Tá? Alfenas, o que se destacou foi o turismo de experiência com produção local, produção rural associada ao turismo, observação de aves e pesca esportiva. O que eu posso fazer com isso? Nós podemos criar, e isso está apontado no nosso estudo escrito, uma rota de turismo rural e gastronomia pela cidade e pela área rural, aproveitando justamente esses turistas que já estão lá, né, de São Paulo, do Rio, de grandes centros, por causa da universidade. Criação de um parque de observação de aves e a estruturação de uma central de pesca organizada. Olha que legal. Isso é um parque de observação de aves. Ele está todo estruturado para receber esse público que se interessa pela aves. Tem os comedouros, tem a questão da observação de pássaros. Então, nós transformamos em produto. A organização dos guias de pesca. Às vezes é simples você criar uma central de pesca, onde essas pessoas já podem, né, chegar até ela e ter vários guias cadastrados, com embarcações cadastradas, prontas para serem o quê? Comercializadas. Então, eu já chego com o meu dinheiro, já entro no barco, o guia já está ali, eu já volto com o peixe. Isso é produto. O que eu tenho lá hoje é um atrativo, é o peixe. Tá? Alterosa, quadro de hierarquização de Alterosa. Os principais potenciais: produção associada ao turismo, com a selaria, produção associada ao turismo através dos doces e da cachaça, e a própria serra de voo livre. Como que eu posso transformar isso tudo em produto? Criação de um circuito turístico rural, estruturação da Serra Negra para atividades de trekking, bike e hiking, e alguma coisa voltada ali para a estruturação da rampa livre, né, para proporcionar experiências de voo. Quando eu pego uma serra e começo a sinalizar, a criar trilhas, a manejar, a criar uma recepção, eu começo a atrair o ecoturista, que ele sabe que ali ele vai ter segurança, ele vai ter conforto e ele vai conseguir consumir a serra através de uma trilha, que a gente chama de, né, do trekking. E experiências com rampas de voo livre bem estruturadas. Tá? Eu sei que tem muito prefeito querendo fazer rampa, eu só peço para ter um cuidado com as rampas, porque elas em si podem atrair um turista local que não vai pernoitar na sua cidade. Tem que haver um estudo interessante para a gente ver
como segurar esses visitantes que fazem voo livre, né, através de passeios, de experiências, para que eles pernoitam mais de um dia no seu município, que é uma realidade que eu já encontrei em outras cidades que investiram em rampa de voo livre. Boa Esperança, o quadro de hierarquização da cidade. O legal de Boa Esperança é que eu atuo lá, mas o estudo me abriu um campo de visões que eu não tinha. Depois que a gente começa a observar o quadro de hierarquização e começa a observar as tendências de mercado. Então, o que foi mais bem hierarquizado na cidade foi a Serra de Boa Esperança, o Lago dos Encantos e as praias artificiais, empatados com a destilaria de gin. São as minhas maiores pontuações. E olha que legal o que a equipe pensou. Uma travessia na Serra de Boa Esperança. Por que uma travessia? Que é uma tendência do mercado às travessias, que é o slow travel, né? Então, a pessoa ter essa experiência de atravessar a Serra da Boa Esperança inteira, a pé, através de um circuito, e voltar para a cidade, é algo que eu mesmo, como turismólogo anteriormente, não havia enxergado essa estratégia, mas que o estudo abre esse campo de visão para a gente. Teria que contar um pouquinho com a colaboração de Guapé e Licínia, mas essa travessia é um produto que realmente se consolidaria. Hoje tem várias travessias bombando no Brasil, a própria travessia da Serra dos Órgãos, uma travessia que vende demais, né? E a nossa região não tem uma travessia, né, de 3, 4 dias de caminhada. A estruturação das cachoeiras da Serra de Boa Esperança é algo que tem que ser feito urgentemente. E voltado para aquelas tendências de autenticidade, para aquelas tendências de experiências autênticas, um projeto de balonismo na Serra de Boa Esperança também foi sugerido pela equipe. Olha que legal. Isso aqui são travessias, que as pessoas ficam 3 a 4 dias, né, em um certo espaço, buscando essas atividades do contato com a natureza de maneira bem similar, né? E o balonismo também, na Serra da Boa Esperança, que a gente acredita que é um produto que pode se consolidar, e talvez uma cidade que já tem um certo volume de turista, com um ticket um pouquinho mais alto, que pode consumir esse tipo de produto. Campos Gerais, quadro de hierarquização de Campos Gerais. As cachoeiras, né, Cachoeira do Edésio foi uma das mais bem pontuadas. As comunidades rurais, Caxambu e Córrego do Ouro, foi muito bem pontuada. E a produção associada ao turismo, ao café e à fazenda Vinhas Gerais. Então, foram os atrativos mais bem hierarquizados. Nós sugerimos, então, a expansão do Parque das Cachoeiras, né, incluindo a Cachoeira do Edésio, mais cachoeiras circunvizinhas, e dar uma característica de parque mesmo, né, com recepção, mapas que identificam onde estão as cachoeiras, nível de dificuldade, sinalização, dá esse conceito de parque para o espaço. Estruturação turística nas comunidades rurais, de Caxambu e Córrego do Ouro, e aí eu digo para o turismo náutico, né, como que esse turista vai chegar ali de lancha e vai poder chegar lá na igrejinha lá, né, do Córrego do Ouro? Tem que ter uma estrutura, tem que ter um transfer que leve ele até lá. Tem que ter serviços e estruturas de apoio para o turismo náutico ser desenvolvido ali. E a rota do turismo rural embasada em produtos do café, né? Não precisa ser dessa grandeza, tá, gente? A gente só trouxe uma ilustração aqui do que seriam esses ancoradouros, de como fazer esse turista náutico conseguir ter acesso às comunidades, né? E tem um sistema de transfer também, que eu consigo tirar ele aqui de baixo de uma plataforma, que eu tenha um restaurante, que eu tenha outro serviço para levar ele para visitar no que tem na comunidade também. Aqui é uma rota de café, se eu não me engano é da Unic, né? Como que eles prepararam o território local, embasado também na produção associada ao café. Então, o cara pode ir no município, ter uma vista, né, para ele se
experienciar nesse meio do café ali, né? Para ele se sentir realmente em meio de algum cafezal, e ele degustar também alguns produtos, que já é uma ideia da administração, né? De criar produtos à base do café, bolos, sorvete, doces, enfim, para que esse turista possa consumir essa rota. Campo do Meio. Os mais bem hierarquizados foi o próprio Lago de Furnas, a usina Adrianópolis e a Fazenda Santa Mônica. O que a equipe pensou como estratégia foi a estruturação do Lago de Furnas, num processo de canoagem, já é diferente dos outros municípios, que parte para o náutico. Criação de um sítio histórico ali, próximo ao Museu Adrianópolis, mas um sítio, um museu a céu aberto, uma coisa diferenciada. E um parque de ecoturismo na Serrinha, envolvendo atividades de trekking, hiking e bike. Isso aqui é uma casa bem semelhante à usina, né? Já percebam que está recebendo visitantes. Então, por que não a usina Adrianópolis não pode se tornar também um museu a céu aberto, que a pessoa teria contato com o cemitério, teria contato com a arquitetura e a história da casa e contato com a produção de açúcar também. Essa é a estruturação de um parque, gente, porque assim, não adianta nada eu criar trilhas, criar caminhos, criar circuitos de bicicleta se eu não tenho uma premiação final, né? Se eu não chego a lugar algum. Então, quando se pensa em estruturar uma serra, algum espaço desse, a gente sempre tem que pensar em uma bonificação final, em alguma estrutura que seja o grande carro-chefe, né, que esse turista possa ter dedicado todo esse esforço para ter um contato com a natureza mais íntima. Não, isso aí é uma projeção do que pode ser feito na serra, né? Questão de Conceição da Aparecida. O que se destacou foi a Fazenda Morro Alto, Cachoeiro do Mateus e os armazéns de café. Então, o que nós apontamos ali foi um programa de turismo técnico-científico para atrair universidades, para atrair estudantes da área de economia, de administração, para entender como é feito o fluxo e a logística do café do sul de Minas, ali, que é um case nacional. A criação do complexo de Cachoeiro do Mateus e a estruturação da rampa de voo livre local. Aqui está um exemplo até bem agressivo do que iria ser uma estruturação de cachoeiras, né? Bem interessante a ser feito, com decks de madeira que facilitam o acesso e tal. E aqui a construção de uma rampa de voo livre também, que deve ser pensado com aqueles mesmos cuidados que eu já os alertei numa explanação anterior. Divisa Nova, o que se destacou em Divisa Nova foram as cachoeiras, a pintura rupestre e os sabores da montanha. Ali dá para fazer o trekking das quedas d'água, né, que é um trekking onde o turista pode fazer essa caminhada com sinalização, caminhando percorrendo pelas cachoeiras. A estruturação de um sítio arqueológico, que seria algo único na nossa região, para as pessoas vislumbrarem esse processo do próprio desenho rupestre, né? E um projeto de cicloturismo para a cidade. Aqui está um exemplo de uns espaços de uns sítios arqueológicos em céu aberto. Olha que legal. Então, tem toda uma estrutura de acesso para a pedra. É isso aí, gente? Divisa Nova gostou? É. Tem toda uma estrutura a céu aberto para as pessoas conseguirem ter acesso à pedra, que hoje não é uma realidade na cidade. Não estou mentindo, é difícil chegar lá, o acesso. Olha só. Inclusive, pensando na segurança histórica da própria pintura. Para as pessoas não chegar perto, não pôr a mão, enfim. Parece um pouco um local lá. Esse microfone, Pedro. Espera aí, Socorro. Estou chegando.
Gente, ele é o descobridor das pinturas rupestres de Visa Nova e ele descobriu faz 20 anos. O IEFA foi lá, registrou, mas não deu continuidade, não explorou turisticamente, não fez registro. A Unifal, inclusive a pró-reitora está aguardando para falar, vai ajudar a gente a fazer esse registro, né, o professor Carlan. E o Vinícius ajudou a gente a redescobrir o local e pensar, junto com o município de Divisa Nova, e estruturar isso turisticamente. Né? Fala um pouco para nós, seu Carlos. Então, aí, em 2001, eu fui com o meu colega amigo lá para observar orquídeas, fazer um estudo, levantamento de espécies na região. E o meu colega chega assim e se depara, passando na beirada do Rock Shelf lá, que é o abrigo de pedra, não é uma caverna, aquela estrutura lá até parece um pouco. Aí ele viu, Carlos, olha o desenho do homem pré-histórico aqui, do homem das cavernas. Aí eu olhei e arregalei os olhos, rapaz, você acaba de descobrir uma coisa que vai dar o que falar. E aí foi ficando, o Fabiano Lopes, o escavador do IEFA lá, do Instituto Histórico, Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, veio e confirmou. Até solicitei informações sobre o registro que ele fez. Mas tem uma particularidade que a pintura rupestre lá do granito encontra-se apagada devido à longevidade, à idade dela, que talvez tenha sido pintada pelos índios da tradição Nheengatu, que habitou a região muito antes dos tupis-guaranis da época de Cabral, que vem até hoje, né? Talvez tenha 2.000 anos a pintura. E é a única pintada em granito, no granito que o Fabiano falou. O Fabiano, quando observou e confirmou, é uma pintura rupestre. Eu falei, a única pintada em granito, que as outras são em não, pedras calcárias, né? Grutas calcárias, hein? Todas são grutas calcárias ou pedras calcárias, rochas calcárias. E essa lá é no granito. Então, lá é de difícil acesso, graças a Deus, porque senão poderia ter sido destruída ou depredada, né? Então, mas é pouca coisa que a prefeitura teria que fazer, os degraus para descer, uns corrimão e chegar e proteger a frente para... É isso aí. É isso aí, nós vamos fazer um plano de manejo de trilhas, seu Carlos. E aí o mundo vai poder conhecer as pinturas rupestres de Visa Nova. Chega a 30 metros do local, só restam uns 300 metros de estrada a ser feito. É isso aí, só que assim, é interessante ressaltar que tem que ir um pouquinho além, né, de escadas, né, toda essa estruturação para que tenha um receptivo, né, sanitários, alimentos e bebidas, além de todas essas estruturações que envolvem, né, a parte do desenho. Dando continuidade aqui, a questão Eloy Mendes, que foi mais bem hierarquizado. Teve a questão do Rio Sapucaí, o Cristo, a Nossa Senhora do Café e o Lago de Furnas. O que a gente pode fazer com isso? Nós pensamos na expedição Rio Sapucaí, que seria uma expedição de um produto voltado mais para a canoagem pelo rio, que ele possibilita essa situação, principalmente em período que ele não está tão cheio. E uma rota entre rios e lagos e quedas d'água. O que é isso? Talvez Eloy Mendes e Paraguaçu seja uma das únicas cidades que consigam entrar no Rio Verde, entrar no Rio Sapucaí, adentrar ao Lago de Furnas e ter acesso a uma queda d'água. Então, a união de todos esses recursos hídricos daria realmente uma experiência fantástica nessas cidades, né? E o projeto Fé e Café, que é estruturar um pouquinho melhor aquela imagem que foi identificada no município. Então, os exemplos de algumas expedições que já são feitas pelo Brasil, principalmente
em rios para canoagem e stand-up. Claro que tem que ter uma plataforma de embarque, né? Eu preciso de ter a própria sinalização hídrica ali dentro, e eu preciso de ter as plataformas de desembarque. Então, se eu quiser conhecer do rio Sapucaí ao lago, eu tenho que ter uma plataforma em cada espaço. Se eu quiser unir o rio Sapucaí e o lago e a Cachoeira das Nogueiras, eu tenho que ter 3 estruturas de acesso, né? Por aí vai. Aqui é um modelinho bem simples de criação de uma basílica, né? De repente, um santuáriozinho, para dar uma estrutura melhor para esses visitantes da fé, da imagem da Nossa Senhora do Café, né? Tem que se pensar em um espaço com que as pessoas podem manifestar a sua fé, mas de uma maneira mais cômoda, de uma maneira mais confortável. E que a gente consiga gerar negócio aqui dentro, né? Venda de artesanato, souvenirs, isso gera emprego, gera renda, e por aí vai. Avançando em fama, o Lago de Furnas, produção associada ao turismo e à gastronomia típica foram os segmentos mais bem hierarquizados. E nós podemos criar 3 projetos. É o projeto Trekking e Hiking via Furnas. É um projeto de caminhadas ecológicas que eu posso ir contornando o Lago de Furnas e visitando as comunidades. O que eu vou fazer em cada comunidade? Consumir aqueles produtos locais. Então, seria uma rota rural, meia voltada ao ecoturismo, e se a pessoa não quiser ir andando, ela vai de quê? Ela vai via embarcação. Então, eu embarco em Fama, visito as suas 5, 6 comunidades que estão interligadas em Fama, via uma embarcação, e em cada comunidade que eu parar, eu vou ter uma experiência rural diferenciada. Foram os projetos que nós pensamos, né? E precisa de ter as estruturações simples para fazer essas caminhadas ecológicas, que é sinalização, portal, mapeamento e tudo mais. E embarcações não tão simples e estruturas não tão simples para ter uma saída dessa embarcação em Fama e uma chegada nas comunidades rurais. Tá? Talvez seria a primeira rota de turismo rural via água do Brasil. Posso estar falando besteira, mas eu não reconheço outra que já existe e esteja consolidada. Paraguaçu, o que se destacou em Paraguaçu não poderia ser diferente, foi o Marolo. A questão do patrimônio histórico da cidade, aquele centrinho histórico de Paraguaçu, ele é muito bonito, ele é muito bacana. E a produção associada do município de Paraguaçu também, que chama bem atenção, voltada também ao Marolo. Então nós poderíamos criar a rota do Marolo, mas uma rota fixa, não um evento que já acontece, é que toda vez que eu chegar em Paraguaçu, a rota já esteja estruturada, com sinalização, as fazendas já estejam preparadas para me receber, né? O projeto Rio de Furnas, que ele também pode fazer essa experiência do Rio Verde com o Rio Sapucaí para ter acesso a Furnas, muito semelhante ao que foi explanado para Eloy Mendes. E trabalhar um pouco o centro histórico de Paraguaçu com uma interatividade tecnológica, porque eu não consigo trabalhar o turismo histórico sem informação. Só que hoje, os QR Codes e as informações tecnológicas são muito de fáceis acessos. Olha aí. Isso aqui são prédios históricos de outras cidades, que você pega o seu celular e escaneia no prédio histórico, ele te conta toda essa história, ele te conta o processo de construção, né? Ele te conta todos esses elementos culturais que podem ser absorvidos por essa experiência, por esse contato. Então, nós estamos sugerindo isso para todo o centro histórico do município. E que seja uma rota de turismo rural bem estruturada, né? Com portais, com sinalização, com toda essa contextualização que você está numa rota rural. Tá? E que as fazendas estejam preparadas para lhe receber. Serrania, o que mais foi bem avaliado ali, os 3, né, foi a Fazenda Santa Mônica, a produção associada ao turismo, através da pamonha, as cachoeiras e o tear. O que nós pensamos para a cidade seria uma rota de turismo rural, cultural, né, através do próprio tear, gastronômica, e que transforme a experiência rural
dessas pessoas que vão até a cidade. Tá. Vou terminar. Um complexo de cachoeiras também, mais nesse estilo de parque, que você tem uma recepção, um mapa, sinalização, para que não seja só cachoeiras soltas. E a transformação da Serra dos Alemães realmente em algo, numa experiência de voo livre. Aqui está um exemplo de alguns modelos de interligação que eu posso fazer entre as várias cachoeiras que tem lá, através de mapas, de sinalização, de estruturas de acesso e tudo mais. Modelos de rotas rurais que realmente passam o aspecto que ele está numa rota estruturada. Então, ele tem que saber aonde ir, um mapa, tudo muito bem estruturado, muito bem desenhado. Indo para Monsenhor Paulo, praticamente nós vamos destacar aqui, que o meu tempo está curto, peço desculpa aí, a estruturação da comunidade dos Olhos, que é onde o turismo de base científica já ocorre, já acontece, e que lá possa ser devidamente estruturado, né, para que essas pessoas possam ter essas experiências do turismo rural lá, que é o passeio de charrete, produção de queijo, contato com a fauna e a flora local, de maneira estruturada e ordenada. Tá bom? Turvolândia, o que se destacou, os nossos produtos, né, que seria Turvolândia Arts, seria uma rota voltada para a produção de artesanatos, né, mas não é só compra, é a produção. Um processo de canoagem e uma rota com as frutas exóticas que foram lá identificadas, que seria fabuloso isso daqui. Eu traria turista de vários lugares do país. Como exemplo aqui, ó, é uma plantação de maçã, e você vê vários turistas, né, inclusive com pulseiras ali, você percebe que são turistas mesmos. A senhora com a sacola cheia de maçã, né, ou seja, eles estão tendo contato com esse processo. A produção de artesanato local. Então, como eu tenho 5 ou 6 artesãos locais, eu posso ter oficinas para que os turistas frequentem a minha cidade, principalmente aqueles de terceira idade que eu identifiquei que estão na minha região. Pessoal, é isso. Queria agradecer a toda a minha equipe que compôs esse trabalho, né? Foram muito importantes aí para a gente. Está voltando hoje aqui. Nossa, você está aqui em todas, olha lá. Agradeço aí pela atenção, desculpa a pressa, né? O nosso tempo foi um pouco otimizado e eu sei que todas as cidades querem um pouco mais de detalhes sobre os seus projetos e eu fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Ai, gente, então, realmente foi emocionante, porque eu participei bastante desse trabalho de campo, né, Vinícius? Eu quis mesmo conhecer, ajudar a identificar, colaborar, envolver os gestores municipais. Tem muitos que estão aqui, outros até que eram de outras pastas, como o caso de Serrania, né, o secretário de Agricultura. Alguns municípios mudaram a gestão, então foram outros gestores que colaboraram, mas alguns municípios pode ser que tenham outros atrativos, né? Outros potenciais que não foram elencados. A gente vai fazer um trabalho de apresentar isso nas câmaras municipais, junto com o Vinícius, junto com a DAIB, do SEBRAE, né? E tentar completar mais ainda. Esse é um trabalho em construção. É o primeiro diagnóstico, e disso a gente vai resultar no planejamento estratégico, na sinalização, na consolidação desses produtos. Um produto para cada município, hein, gente? Olha que vocês são meus cúmplices, eu não vou esquecer disso. Agora a gente vai ter ainda uma participação rápida, só um alô mesmo da nossa querida Ana Carla Moura, né, do Programa de Regionalização. A Eliane Garcia Rezende, pró-reitora de extensão da Unifal, também está aguardando para dar algumas notícias para nós, principalmente esse apoio, né, essa extensão da universidade aos nossos municípios. A gente também tem algumas parcerias com a Unifenas, mas o professor Rogério Prado não pôde participar hoje, ele tinha outros compromissos. Na próxima reunião, a gente pode fazer esse link também. Nós temos o nosso delegado
Fábio Bambassi, né, da Delegacia Fluvial de Minas Gerais, aqui de São José da Barra, que a gente vai fazer os convênios com os prefeitos, né, para a gente fazer essa parceria do Circuito Lago de Furnas com a Marinha de forma documentada, de forma oficial. E a gente tem também a DAIB do SEBRAE, com a conclusão, né, a extensão do diagnóstico que foi feito, como que o SEBRAE pode abraçar os municípios para colaborar com esse turismo, e a Maria Elisa Ordones, do Movimento Pro Furnas, né, onde a gente vai estar entregando as camisetas para os prefeitos. Mas tudo isso que algumas falas são de 5 minutos, 10 minutos, a mais extensa, acho que os 10 minutos da DAIB e 15 minutos do Fábio Bambassi, para a gente poder ir para o almoço aqui do Porto, que é uma delícia, viu, gente? Tem 5 sobremesas, inclusive o doce Espera Marido, que é o meu preferido, da dona Valéria. Mas, então, eu parei falando, né, na questão da Lei das Águas, que o nosso assessor do senador Rodrigo Pacheco explicou para a gente, e que a gente precisa documentar o caminho das águas no nosso Mar de Minas, né, delegado? Nós ainda não temos as cartas náuticas. Nós precisamos explorar o turismo náutico, como o grupo técnico das águas brasileiras, do Ministério do Turismo, vem estudando, fazendo esse diagnóstico. Provavelmente deve ser apresentado alguma coisa para nós no dia 22 de março, Dia da Água, em São José da Barra, que está em negociação para a gente fazer os diálogos hidroviáveis. Em 2019, teve aqui em Alfenas, teve em Três Marias, Pirapora, e agora vai iniciar o ano de 2021 com diálogos hidroviáveis aqui no Lago de Furnas, entre o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto, que é bem ali na usina, né, em São José da Barra. E nós temos nas construções, né, que aparecem em náutico, a gente tem a Ponte das Amoras, a Ecobarreira Verde de Eloy Mendes, né, prefeito Paulo Roberto, que é a maior do Brasil, com 200 metros. A gente tem os portos de balsas em Fama, tem a balsa da Harmonia com Barranco Alto, tem a balsa do Pontalete, Eloy Mendes e Paraguaçu. Então, a gente precisa pensar nessas estruturas. Em Monsenhor Paulo e Turvolândia, são rios, e aí Nepomuceno também tem Lago de Furnas, Santana da Vargem também tem rio, e Cordislândia eu ainda tenho que saber com o secretário, que nós conversamos faz 2 dias só, né? Campo do Meio também tem balsa, e a gente vai refazer esse caminho das águas no nosso Lago de Furnas, ligado ao Mar de Minas, porque a Companhia de Navegação do Rio Sapucaí era vapor saindo dos portos ligado às estações de trem. Isso era a mobilidade de antigamente, antes de 1960. Não existe mais. O Porto de Carrito, em Carmo do Rio Claro, a Estação da Espera, em Fama, a água inundou, não volta mais. Nós temos que trabalhar a realidade. E por isso o que nós temos é o Mar de Minas. E para isso nós temos a Marinha, através da Capitania Fluvial de Minas Gerais, né, com sede em Belo Horizonte, da Delegacia Fluvial aqui em São José da Barra. E, em breve, talvez a gente vai ter até uma sala de atendimento da Marinha em Boa Esperança, né, prefeito Ideraldo? É o nosso novo sonho. E a gente tem a Marinha para ajudar a construir essa realidade de navegação, sensibilizar a nossa população a ter uma cultura náutica, educação ambiental, promover cuidados com o nosso lago e também com os nossos rios. Porque a nossa água é o nosso maior tesouro que a gente tem na nossa região. E, graças a Deus, ela é abundante. E eles querem levar embora uma parte, mas a gente não vai deixar. E também a gente tem, com relação ao Unifal, né, um pedido de um laboratório que... Depois a Eliane vai contar várias parcerias que a gente precisa dos municípios, do circuito, a universidade apoiando o município e os circuitos, e os circuitos apoiando a universidade, para conseguir prestar um serviço, fazer análise da água, essa questão ambiental. Nós vimos na análise do diagnóstico a questão da importância da sustentabilidade, né, da balneabilidade e também do saneamento. Então, eu gostaria de chamar, já está disponível, Ana Carla? Ana Carla vai dar só um abraço mesmo, e depois nós temos a professora Eliane Garcia Rezende, da Universidade Federal de Alfenas, falando com vocês. Muito obrigada. Vem, Aninha. Bom dia. Aumenta o som.
movimento que vocês vêm desenvolvendo aí para alavancar o turismo, né, junto com toda a questão do Lago de Furnas, né? Eu quero desde já, assim, em nome do ministro Gilson, do secretário Lucas Fiuza e do meu diretor Eduardo, né, agradecer por esse momento. A gente está aqui acompanhando todas as ações que vocês estão desenvolvendo, essa grande articulação, né, junto ao Ministério do Turismo, junto às coordenações de mobilidade e outras coordenações que cuidam de toda a parte dos parques também. Eu fico muito grata, muito feliz, porque eu estou vendo aí um grupo de instâncias de governanças regionais, né, juntas, integradas, trabalhando em prol de uma questão que beneficia todos os seus respectivos municípios, né? Fico muito feliz em ter dado tempo de eu assistir um pouquinho da palestra do Vinícius. Sou super fã desse profissional, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo em Boa Esperança. Acompanho de perto, né? Acompanho toda a atuação do prefeito Federal, um grande amigo também, né? E já estive na reunião em outras situações que já me deixaram assim, super fã de tanto potencial que vocês têm aí, né? Eloy Mendes vive em mim, assim. Eloy Mendes, nós descobrimos a artesã, né? A Cristiele, e eu estou sempre usando as coisas dela, né? Os brincos dela. Eu sou super fã. Acho que o artesanato é uma coisa forte também na região. Já estive em Paraguaçu, na festa do Marolo, né? Nossa, que festa que me surpreendeu, um grande evento. Quanto impacta economicamente a cidade, né, com esse evento, e a união também dos profissionais em torno desse evento. Já estive em Fama, eu falo que é a cidadezinha que abraça a gente, que acolhe a gente, né? Acho que hoje as pessoas estão buscando esse diferencial, esse acolhimento, né? Já estive em Alfenas, eu espero conhecer outras mais, mas eu quero deixar para vocês aqui, além dos parabéns, que vocês continuem firmes nessa união de aplicar a regionalização de fato como ela tem que ser, como eu vejo aí na ponta, né? Os municípios se apoiando, os municípios unidos, os municípios compreendendo que ninguém é melhor, né? Que todos têm potencial e algo para desenvolver o turismo. E isso aí beneficia não só o crescimento das cidades, como também a qualidade de vida da população local, né? De todas as populações, né? O turismo é uma indústria, né? Uma indústria que vocês têm aí em toda a região de Furnas para poder trabalhar e fazer desenvolver e angariar oportunidades. Então, mais uma vez, parabéns, Thaís. Em seu nome, quero agradecer a todos os circuitos, a todas as instâncias de governança e nos colocar à disposição sempre aqui para que nós possamos continuar essa comunicação, para que a gente possa aprimorar cada vez mais essa aproximação junto ao Ministério do Turismo, viu? Um grande beijo para vocês e espero que nós possamos estar em outro momento mostrando para vocês todos os nossos trabalhos, principalmente para os novos gestores, o que nós fizemos até agora, os resultados que nós alcançamos e o que nós estamos hoje executando, viu? Um beijo grande para vocês. Obrigada, Ana Carla. Né? Além do Ministério do Turismo, ela tem um trabalho interessante, que é o Conexão Mais Turismo. Então, obrigada por todo esse aprendizado, por você ser nossa madrinha, né, do Circuito Lago de Furnas, de você ter vindo aqui, visitou Paraguaçu, visitou Eloy Mendes, dormiu em Fama e foi jurada da Festa do Marolo. Então, por todo esse carinho que você tem com a nossa região, realmente muito obrigada. Um grande abraço e transmito abraço ao nosso ministro Gilson Machado. Viu? Muito obrigada. Eliane Garcia Rezende, da Unifal, agora com você.